Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós aqui reunidos nessa noite, sobre os queridos que também nos acompanham de forma remota. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, e nós vamos ler dos versículos 43 a 48. Nossa palavra nessa noite será um tanto quanto um sermão, um tanto quanto um estudo. E o tema é perguntas honestas ao coração. Perguntas que nós devemos nos fazer para que de fato possamos ter um diagnóstico se estamos caminhando com a fé, se estamos avançando ou se precisamos ainda mais avançar pela graça do Senhor. Perguntas honestas ao coração. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 5, a partir do verso 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, nós temos ouvido tantas coisas nesses nossos dias. Se há um tempo em que nós somos sujeitos ou submetidos a superinformação, é o tempo presente. Você tem, em matéria de informação, televisão, rádio, internet, jornais impressos. Você tem aquele seu amigo que está sempre chegando para você e soube da última. Você tem cursos que também trazem muito tipo de informação, visualização do seu tempo. O que nós temos ouvido nesses dias, irmãos? Para trazer alguns exemplos, nós ouvimos os maiores profissionais da nossa área, porque adquirimos dados atualizados, materiais, técnicas mais apuradas, custos menores, esforços menores. E por que nós ouvimos essas vozes? Porque o referencial é o sucesso que eles têm dentro do seu campo de atuação. Gente que está ligado ao mercado de trabalho, estudantes, todos querem ouvir sempre aqueles que são destaque nas mais diversas áreas do conhecimento. Mas nós ouvimos também, irmãos, representantes de organizações, porque eles falam respaldados pelas suas marcas, pelos governos que eles representam, né? O princípio é que se subentende que eles são capazes de falar por aquelas empresas, pelas ONGs, né? Nós temos visto aí que muitas vezes quando alguém quer debater alguma coisa, ele diz assim, olha, a OMS, e aí pronto, está chancelado, não importa mais o que vai ser dito. Carimbo foi dado, a coisa vai em frente. Nós ouvimos também, irmãos, filósofos, sobretudo alguns trios de professores que se tornaram popstar na internet nesses últimos anos. Por quê? Porque eles conseguem trazer um pouco daqueles debates sobre ética, sobre valores morais, que geralmente são assuntos um tanto áridos, né? Às vezes cansativos. Mas o que nós vimos é que esses professores, esses grupos, os filósofos da atualidade, eles conseguem romper com aquela dificuldade, né? Com aquela distância, e eles estão trazendo para uma linguagem mais simples e até mesmo cheios de gírias e palavrões. E às vezes o que a gente vê, o referencial é que eles falam como eu falo. Eles trazem coisas difíceis para a linguagem que eu consigo compreender, guardar e até usar. Mas nós ouvimos também, irmãos, quem se identifica com os nossos sentimentos, gostos, hábitos, idade. Nós chamamos isso de empatia.
Se tem uma pessoa que diz assim, olha, eu sei o que você está sentindo, o nosso coração já fica um pouco mais aberto para ouvir. Enfim, ouvimos e ouvimos muitas fontes no nosso dia a dia. A grande questão, irmãos, é, por mais que ouvimos tantas vozes, tantas informações, será que esses referenciais de instrução podem nos levar de fato até Deus? E aí eu quero trazer uma lembrança para você. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E muitas vezes nós fatiamos a nossa vida colocando, não, isso aqui não tem nada a ver com a minha fé, isso aqui tem. E dentro da visão reformada de vida, tudo tem que ser para glorificar o Senhor. E uma segunda questão para o nosso coração é, temos ouvido Jesus nesses dias? Temos ouvido o Espírito Santo falar conosco, irmãos? No meio a tantas vozes e principalmente a tantos questionamentos nesse nosso tempo. Queria que você olhasse para esse texto, porque nós vamos caminhar um pouquinho dentro desse capítulo 5 e chegar no texto que lemos, trazendo algumas coisas para as nossas vidas, algumas questões que nós precisamos fazer ao nosso coração para observarmos o andamento da nossa vida. Se você está com a sua Bíblia aberta, e você em casa também, o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, nós encontramos o famoso Sermão do Monte. Jesus sobe uma pequena colina e ali, seguido por muitas pessoas, seus discípulos, alguns curiosos, outros que estavam se apaixonando por ouvir Jesus e ver que ele falava com muita autoridade, não apenas conhecimento, mas compaixão, com vida e autoridade espiritual. E nesse capítulo de número 5, então, nós vemos Jesus trabalhando algumas questões, irmãos, que são de cunho moral, de cunho ético, para com aqueles que estavam ouvindo naqueles momentos. Se você pegar aí do versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 48, você vai observar, irmãos, uma chamada veemente de Jesus, para que aqueles que estavam ouvindo as suas palavras naquela hora, eles fossem realmente, não apenas ouvintes, mas que eles viessem confrontar as suas vidas, e aí confrontar aquilo que eles estavam ouvindo dos seus tutores, dos seus mestres, dos seus professores, e confrontassem o que eles ouviam de acordo com a palavra de Deus, com a revelação que o Senhor lhes apresentara. E olha que interessante, quando Jesus mostra, irmãos, que de fato, tudo o que eles estavam ouvindo deveria ser observado de acordo com a palavra. No verso 17, você vai ver aí Jesus falando, olha, não pensem vocês que eu vim para revogar a lei, ou nas palavras dos nossos dias, eu vim trazer uma outra interpretação, uma nova visão da lei. Não, eu não vim para isso, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir essa lei de fato. Versículo 18, irmãos, é mais direto, e eu e você deveríamos observar muito claro o que diz esse versículo e trazer decorado, guardado para o nosso coração, porque ele diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Uma afirmação de Jesus, irmãos, que tem que trazer para mim e para você hoje, que a palavra do Senhor é atual hoje, que ela não é um livro datado, que ela não ficou lá atrás, como muitos dizem, um livro de homens escrito para uma época, dentro de um contexto que as pessoas dizem patriarcal. A palavra do Senhor é palavra hoje, e Jesus está afirmando isso. Verso 19, ele traz uma grande advertência então, dessa forma, aquele que violar um desses mandamentos, que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, olha a responsabilidade, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, o chamado de Deus, sobre o padrão moral e ético dos crentes, se a vossa justiça não exceder em muito, e aí ele vai usar o padrão daqueles dias de ensino, os escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. Por escribas e fariseus, meus irmãos, você pode transpor para os nossos dias todo tipo de intelectualismo desse nosso tempo, todo tipo de sabedoria que é do homem e é voltada para o próprio homem, todo tipo de situação em que as pessoas têm buscado expertise em determinadas áreas, mas não converge para glorificar a Deus. Se a nossa justiça, se a nossa moral, se a nossa vida de fato não excederem muito a esse tipo de pensamento, nós precisamos de fato tomar muito cuidado, porque a advertência é que jamais entrareis no reino dos céus. A partir de então, irmãos, Jesus vai começar a mostrar algumas coisas que aquele povo ouvia. E ele trabalha então 6 antíteses até nós chegarmos no texto que nós estamos trabalhando. E você vai ver essas antíteses nos inícios de cada momento, cada perícope que nós usamos para dizer na teologia, aonde você lê assim: vocês ouviram ou ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo, a antítese, o contrário, uma tese, aquilo que eles estão ouvindo, e uma antítese, aquilo que Jesus vai dizer. E ele usa 6 nesse texto para trabalhar. A primeira delas falando sobre o mandamento, não matar, no verso 21, e ele vai desenvolver depois. Depois ele vai usar um outro mandamento, falando sobre o adultério, lá no verso 27, e depois no verso 31 ele vai voltar a trabalhar mais ainda. Depois ele vai falar, irmãos, sobre jurar de uma maneira irresponsável. Versículo de número 33 ele começa essa questão. Depois ele vai falar sobre a lei de talião, aquela que diz olho por olho, dente por dente, lá no versículo 38. E finalmente a 6ª antítese é essa que nós estamos trabalhando nessa noite. Jesus vai mostrar, irmãos, a questão muito séria que aqueles homens daqueles dias faziam com a palavra de Deus, com a revelação que eles tinham, que são os livros do Antigo Testamento na sua Bíblia. E Jesus então vai começar a trabalhar algumas questões seríssimas que nós podemos observar. Eu não vou me ater com você sobre qual é o tipo de comportamento, irmãos, que nós devemos ter com aqueles que são os nossos inimigos. Eu gostaria de usar esse texto para trazer alguns princípios que nós precisamos olhar para o nosso coração a partir desse texto. E algumas perguntas, irmãos, a partir de então, que nós precisamos trazer para a nossa vida ao lermos esse nosso tempo, esses nossos dias. A primeira pergunta, a primeira questão que eu quero trazer para o meu coração e gostaria de compartilhar com você para que você pensasse sobre a sua caminhada, é o primeiro ponto da nossa palavra, então será que nós temos ouvido de fato a verdade? Nós ouvimos, nós identificamos, nós buscamos a verdade das coisas. Veja o versículo 43 e 44 desse texto. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, veja que Jesus, nesse texto, ele não está focado em ofender ou atacar os intérpretes da lei, embora isso vá acontecer em outros textos de Mateus. Mas Jesus, ele está focando no que é dito, no que as pessoas estão falando de verdade. Jesus não está aqui desqualificando os intérpretes da lei, dizendo, olha, essa turma é uma turma de fanfarrão, esse pessoal não quer nada com nada, esse pessoal quer enganar vocês. Jesus fala, ouçam o que eles têm dito, o que eles têm colocado e pese se isso de fato foi o que vocês aprenderam com a palavra de Deus. Veja, verifique o que se diz. No verso 43, irmãos, Jesus então vai mostrar para eles que há uma distorção da palavra de Deus. Ele diz, vocês ouviram assim, amarás o teu próximo e, o que está escrito na sua Bíblia aí, querido irmão? Odiarás o teu inimigo. Irmãos, em nenhum momento da palavra de Deus está escrito que nós devemos odiar nossos inimigos. Em nenhum trecho da lei
em nenhum trecho dos profetas, em nenhum trecho dos livros poéticos, dos livros históricos, em nenhum trecho da lei há essa expressão. No entanto, Jesus afirma, e ninguém se levanta para contradizer, Jesus afirma, e isso é o que vocês têm recebido como ensino. E aí, queridos irmãos, a gente vai vendo que a situação é complicada. Quando você observar, daqui a pouco nós vamos ler trechos falando sobre isso, nós vamos ver que Jesus mostra, irmãos, que eles estão recebendo um ensino contrário ao da palavra de Deus, e mais ainda, suas lideranças, as pessoas que influenciavam suas vidas, não tinham sequer nenhum escrúpulo em afirmar, repetir e fazer com que o povo judeu se tornasse um povo cheio de egoísmo, que odiava os gentios, que odiava outros povos, que nutria, por exemplo, os samaritanos, que eram mestiços com outros povos, nutriam por eles desprezo, por conta de um ensino que não vinha das Escrituras. E aí você pode me dizer, pastor, como é que nós podemos ver isso, podemos ler isso? E eu queria então que você fosse comigo lá em Levítico, meu irmão, capítulo de número 19, para que a gente visse alguns versículos como a palavra do Senhor nos ordena. Levítico 19, abra comigo aí. E a gente tem que andar rapidinho, porque o tempo, dia de quarta-feira, parece que voa, né? Levítico 19, você vai ver aí a repetição de diversas leis que o Senhor está trabalhando com aquele povo. Mas olha só, por exemplo, versículo de número 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Você deve cuidar para que até mesmo os estrangeiros tenham o que comer quando estiverem entre vocês. Trate-os para que eles vejam que nesse lugar, além daqueles da terra que comem e se alimentam, ele também vai ter oportunidade. Agora olha só, verso 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Agora veja versículo 15, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. E aí o Senhor diz, eu sou o Senhor. O que o Senhor quer dizer com essa frase? Ele diz, olhe para o padrão que sou eu. Eu, o Senhor, sou o padrão, e não o padrão humano. Mas aí chegamos, irmãos, onde eu gostaria de chegar nesse capítulo de Levítico 19. Veja comigo o versículo de número 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. De novo o padrão agora, eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo para aquele povo, olha, da forma como eu amo a vocês e a todos os outros povos, assim vocês devem agir também. Daqui você vai ter lá na frente, quando pedem a Jesus o resumo da lei, ele diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, não é? E ao próximo como a ti mesmo. E aí, irmãos, quando vem essa questão do próximo, aqueles que eram os intérpretes da lei depois vão querer pegar Jesus na seguinte questão, quem é o meu próximo? E Jesus vai lhes contar aquela parábola do bom samaritano. E assim como aquele homem procedeu, eles deveriam imitar e proceder também. Veja, querido irmão, Jesus, volte lá para o texto de Mateus, Jesus vai reivindicar a sua autoridade. No versículo de número 44, ele diz assim, vocês estão ouvindo dessa forma, o sujeito está indeterminado. Mas agora ele diz, eu, porém, eu que falo com vocês, eu que estou colocando para vocês o ensinamento da palavra, eu vos digo, não apenas tolerem ou deixem próximos de si, mas aprendam a amar de fato os vossos inimigos e que eles estejam debaixo das suas orações, aqueles que vos perseguem. O Senhor, irmãos, nos mostra o seguinte,
ainda que ouçamos muitas palavras agradáveis, cheias de louvor, humanamente falando, nós precisamos ter no coração o seguinte juízo: aonde esses conselhos, aonde esse tipo de instrução vai me levar diante do meu Deus? Pastor, o senhor está dizendo para a gente rejeitar tudo que a gente escuta aí fora? Não, pelo contrário. Mas seja bíblico, porque qual que é o critério bíblico? Ele diz assim: julgai todas as coisas, ou seja, ouça de tudo, tenha de fato a tranquilidade para você ouvir, mas retende o que é bom. Ouça as pessoas, mas aprenda dia a dia a ter discernimento para reter aquilo que de fato presta. Irmãos, no caso do Sermão do Monte, aqueles ouvintes de Jesus estavam há tempos ouvindo: odeiem aqueles que não são do nosso povo. Odeie, despreze, não precisa tratar bem aqueles que não são dos nossos. Como nós vemos nesses nossos dias, irmãos. Se você ainda não percebeu, mas esse é o tempo que as pessoas dizem assim: olha, se você não está realmente sendo muito bem tratado, cancele. Esse é o tempo que você precisa lutar por justiça para você. Se a cor da sua pele não está sendo bem recebido, vá atrás. Se você, pelo seu sexo, está sendo afastado de alguma coisa, lute, grite, faça passeatas. Esse não é um tempo de tolerância, esse é um tempo de luta. Será que nós temos, de fato, ouvido a verdade? Será que nós temos ouvido a verdade? Mas há uma segunda pergunta que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, está aí no versículo 45, não a pergunta, mas um ensinamento. Irmãos, nós temos nos assemelhado com o nosso Pai. Você que já foi aquele jovenzinho que admirava seus pais, garotinho, o pai era o super-herói da sua casa. Quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser como a minha mãe. E como é que a gente se tornava igual? Tentando imitar, fazer como faziam, tentar o olhar, o toque, as palavras, até que a gente vai adquirindo o nosso próprio raciocínio, os movimentos. Mas é interessante, irmãos, que quanto mais a gente ama alguém e está perto desse alguém, a gente vai se tornando parecido. Até casais podem ser completamente adversos no pensamento, nas atitudes, mas quando vai chegando uma certa idade, são parecidos, porque os gostos se aproximaram, as atitudes estão juntas, e aí você vai vendo que aquilo não só se torna uma unidade, mas se torna de fato uma identidade. E daí até o nome da família, que é o mesmo. O Senhor nos salvou, irmãos, o Senhor nosso Deus, para conceder a cada um de nós a sua identidade como filhos. Mas no versículo, Jesus diz assim: orai pelos que vos perseguem, mas para que tudo isso? Verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E olha só que coisa quase que anacrônica, né? Será que eu vou tornar filho de quem eu já sou filho? Você já parou para pensar nisso? Você já não é filho de Deus? Como é que Jesus está dizendo que você vai se tornar filho de Deus? Como é que é isso? Será que é o já e ainda não que a gente ouve nas questões escatológicas? Não. Na realidade é porque Jesus está dizendo: olha, para que vocês assumam a semelhança, o mesmo jeito de agir, de tocar e de sentir daquele que é o seu Pai Celestial. Para que quando virem você agindo, vejam o nome da família, a família celestial sendo representada. Houve um tempo, irmãos, que da forma como a gente falava ou agia, alguém perguntava: você é crente? Hoje em dia as pessoas falam: você é crente? Você percebeu a entonação? Irmãos, Efésios 5, 1 e 2 diz assim, Paulo falando àqueles irmãos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O padrão, irmãos, é de fato que nós venhamos a carregar a glória do nosso Senhor, o nosso Pai conosco, para que esse mundo seja temperado
Lembra que você é sal, está no capítulo de número 5 aqui. E esse mundo seja iluminado. Lembre-se que você é luz. Está no início do capítulo 5, Jesus falando. As nossas obras mostram que de fato somos filhos de quem nós proclamamos ser. E aí, irmãos, ele vai detalhar isso agora de uma forma comparativa nos versículos 46 e 7, e trazendo para aqueles seus ouvintes a comparação com as classes de pessoas mais desprezadas daqueles dias. Jesus diz assim: olha, o Senhor faz nascer o seu sol sobre bons e maus, faz vir chuvas sobre justos e injustos. O Senhor não faz acepção de pessoas naquilo que é o seu trato, o seu agir, as situações que Ele derrama suas bênçãos sobre todos. E aí ele começa a explicar: porque se vocês amam somente aqueles que amam a vocês também, que recompensa vocês têm nisso? O que isso torna vocês diferentes desses publicanos, que eram, irmãos, aqueles que adquiriam por direito a questão de cobrar impostos dos judeus. Eles pagavam por fora a aqueles que eram os comandantes, os romanos. E dali, com guarda, com um grupo armado, eles recolhiam os impostos e tiravam diferenças absurdas em cima disso. Por isso eram desprezados. E Mateus, esse que escreve esse evangelho, era um publicano até o dia que se encontrou com Jesus e sua vida é transformada. Você vai se lembrar de Zaqueu, que era alguém que resolve, ao ter seu coração transformado, ele resolve devolver, se alguém foi defraudado, 4 vezes mais. E aqui Jesus compara as pessoas dessa forma. E o verso 47, da mesma forma: se vocês saudam, se vocês se animam, se vocês cumprimentam somente aqueles que são os seus irmãos, o que vocês fazem demais? E aí ele vai dizer: esses povos ao nosso redor aqui, não fazem da mesma forma? O judeu tinha uma aura de que era mais santo que os outros povos, por tudo que ouvia. E aí Jesus mostra: olha, está todo mundo aqui em volta de vocês, faz isso de uma forma tranquila. O que vocês acham que vocês têm de melhor do que eles? E às vezes, irmãos, o que nós fazemos é dizer que na igreja nós vivemos o amor, mas pelo formato de amor que a gente ouve, a gente não está fazendo frente nenhuma ao mundo que está nos cercando. Por isso que a gente tem que se perguntar se nós temos nos assemelhado ao nosso Pai. Irmãos, vejamos alguns exemplos. Êxodo 23, 4 e 5 diz assim: se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Ajuda o teu inimigo mesmo quando ele estiver passando os seus apertos. E aqui, irmãos, para que a gente se lembre e ande um pouco mais, você se lembra de Jonas, que não queria pregar para os ninivitas? Aquela terra de Nínive era um povo extremamente violento. E os estudiosos chegam a dizer, irmãos, que o pai de Jonas foi alguém morto por ninivitas. Daí a revolta no coração daquele homem de ir até lá pregar, de se submeter a pegar um barco, não para lá, mas para um outro lugar, de passar por aquela questão do peixe e vai para aquele lugar meio que a contragosto. E até que no capítulo 4 de Jonas, versículos 10 e 11, o Senhor fala para ele: olha, você tem compaixão de uma planta que nasceu ontem e secou hoje. Será que eu não devo ter compaixão de um povo que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita? E naquela cidade, 120 mil pessoas ali habitando, e eu não devo ter compaixão deles? Lembra de Paulo? Oprimido, chicoteado. E aí acontece um grande milagre. As cadeias são rompidas e o carcereiro está para cometer suicídio. E Paulo se levanta e faz o bem àquele homem e fala: olha, não faz isso. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Nos nossos dias, irmãos, será que aconteceria isso?
Ou será que a gente teria um testemunho de um crente dizendo: olha, o Senhor me livrou da boca do leão e o carcereiro ainda se matou. Olha que bênção. Irmãos, orar, abençoar, amar, não significa que a gente precise concordar com tudo que é dito. Mas, irmãos, nós precisamos ter no nosso coração um senso de misericórdia e graça que antes de qualquer outra pessoa atingiu a nós. Porque o Senhor olhou para nós quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor nos salvou quando nenhum de nós hasteava uma bandeira dizendo: Senhor, eis aqui um eleito. Só Ele sabia, nenhum de nós sabia. E aí vem o versículo 48 com a sua última pergunta no texto, que eu gostaria de compartilhar com você. Meus irmãos, será que nós temos tido um objetivo claro nas nossas vidas? Durante essa pandemia, muita gente ficou tão preocupada em ficar vivo que se esqueceu do seu objetivo de vida. Tanta gente tem se preocupado, irmãos, com sobreviver, que perdeu o sentido do que é viver. Para que eu estou aqui? E Jesus, ao falar da questão de estar trazendo um tempo novo, porque Ele faria aquilo de morrer por quem não tinha condição de se salvar, morrer por aqueles que eram seus algozes, de chegar naquela cruz orando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo não era uma oração retórica, mas era o coração de Cristo verdadeiramente ali naquela cruz, sendo derramado diante de Deus. E aí Jesus então diz, 48, dessa forma, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, Jesus aqui, embora use a expressão de perfeição, Ele não está estabelecendo para nós uma questão de que todos os dias, em todo tempo, a gente precise ser aquele que jamais vai errar. Essa é uma doutrina da santidade absoluta que é uma doutrina não bíblica, porque não existe alguém que não peque. Ainda que salvo, ainda que lá na entrada, já sendo chamado para estar na eternidade com Jesus, nós podemos pecar. Mas o que Jesus quer dizer então com essa questão de perfeição? A expressão aqui no seu original, queridos irmãos, para perfeito, é aquele que de fato cumpre o propósito para o qual existe. A expressão teleios no seu original, ela significa aquele que de fato ele existe por uma razão e ele chega até o final da sua história cumprindo aquilo para o que ele foi chamado por Deus, foi salvo por Deus. Se você quer, em outras palavras, é aquele que vive a missão dada por Deus. Aonde você está, na casa que você está, com as pessoas com quem você se relaciona, você de fato cumprir o propósito para o que o Senhor criou a sua vida. E isso traz, irmãos, duas questões. A primeira é que de fato não há ninguém perfeitão que a gente possa se arrogar e dizendo: eu sou mais santo que todo mundo. Cai por terra, porque não é esse o sentido de perfeição aqui. O sentido de perfeição é você entender que Deus de fato, Ele sim é todo perfeito, mas nós corremos atrás, nós temos isso como alvo, mas o alvo principal é cumprir aquilo para que o Senhor nos chamou como missão. E aí, irmãos, a gente vai ver que propósito, direção correta, acertar o alvo, é isso que o Senhor requer de nós nesses dias. Para isso eu preciso entender, irmão, se eu estou ouvindo a verdade de fato, não importa de quem seja, porque toda verdade vem de Deus, sendo verdade vem de Deus. Eu preciso me perguntar se eu tenho me assemelhado ao meu Pai, na minha vida, no meu falar, nos meus sentimentos, nas minhas orações. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome eu vou-lo concederei. Ou seja, como se Jesus estivesse orando ali e colocando esse ministério, esse propósito, dizendo: Deus, se é da tua vontade, se há um plano para isso, que o Senhor me ouça nas minhas petições. Entendendo, irmãos, qual é o objetivo claro para a minha vida, por que eu estou nessa terra, o que o Senhor tem para nós como igreja.
numa cidade, irmãos, que tem sido tão distorcida nos seus valores. Então, se nós entendemos esse texto, irmãos, nós vamos ver que a nossa missão, ela é extremamente alta, importante e difícil. E aí vem a grande chave, que esse que está falando aqui com aqueles discípulos, ele fala conosco também. Que Ele é o Senhor da nossa caminhada e Ele pode nos capacitar a viver assim, irmãos. Jesus quer ser a cada dia aquele que nos abre os olhos, ilumina o nosso coração, aquele que está conosco em todo o tempo, como Ele prometeu quando foi assunto aos céus. E nessa noite não é diferente. Quando nós olhamos para esse nosso tempo, irmãos, o que nós vamos ver? Que o Evangelho continua o mesmo. As modas vêm, vão, mudam, mas o Evangelho continua o mesmo. Nós só precisamos obedecer. Só precisamos lutar para ser como Jesus quer que nós sejamos. Queridos irmãos, os desafios são muitos, mas Jesus venceu naquele tempo todo o sentimento, toda a filosofia sofista dos seus dias. E nem os gregos, João 13 vai mostrar isso, conseguiram vencê-lo. Nem os judeus, com todos os seus argumentos e tradições, venceram Jesus. Nem as trevas, nem as pressões dos romanos venceram Jesus. Irmãos, mais perto dos nossos dias, o iluminismo não parou o Evangelho. O socialismo não parou o Evangelho, nem vai parar. Irmãos, as lutas estão aí, mas Jesus venceu tudo isso e nós podemos vencer também confiados no Senhor. E eu queria te animar nessa noite, querido irmão, a você pedir ao Senhor em oração todos os dias, que você seja encorajado a confrontar esse mundo, primeiro lendo e vendo o que está acontecendo e dizendo, isso não é de Deus, então não posso compactuar com isso. Isso não vai me levar para frente, embora seja uma grande pessoa, ele pode ser o 01 lá naquilo que ele faz, mas se ele de fato não tem conhecido a verdade do Senhor, ele é mais um que tem sido escravo desse mundo, do sucesso, do dinheiro, da fama, de correr atrás do vento. Estamos sendo impactados nesses dias, irmãos, pela morte de alguém tão jovem, tão proeminente no nosso país. Mas a pergunta que é real, e não me tenham, por favor, irmãos, como insensível, mas a pergunta é, e agora, o que vai ser? Mas nós que estamos aqui, nós todos os dias, irmãos, somos chamados pelo Senhor para ouvir a verdade, para vencer esse mundo em nome de Jesus. Queria orar com você, encerrando esse momento. Gostaria que você pensasse como tem andado as coisas no seu lar, no seu trabalho. Quantas vezes, irmãos, nós temos corrido atrás de tanta capacitação, estamos ouvindo coaches sobre todas as coisas. Quantas vezes, irmãos, nós temos ouvido pessoas que de fato são boa gente, mas que ao nos aconselharem, trazem palavras que não vêm do céu, não vêm do Senhor. E com isso, muitas vezes nós estamos mais carregados de sentimentos do mundo do que sentimentos do reino de Deus. Com isso, às vezes nós estamos buscando a riqueza do mundo e não a riqueza dos céus. Estamos buscando a fama e o reconhecimento do mundo. Às vezes achamos que uma profissão, alguma coisa é mais importante que outra porque vai dar mais dinheiro. Ou vai trazer um resultado que a gente acha que vai ser bom, mas no final disso pode ser desastroso. E alguém que cantava uma canção para o Senhor, 3 anos depois estava cantando para multidões, mas com o coração machucado, porque estava longe do Senhor. Nosso Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nessa noite, Pai, a ser honestos diante de Ti e colocar o nosso coração na Tua balança.
Nosso Deus, nós vivemos num tempo que tem muita gente falando, Pai. Há pregadores hoje, Senhor Deus, que são especialistas em afagar o nosso ego, que nos dizem, ó Deus, que nós somos raridade, que nós somos a menina dos seus olhos, que o Senhor não é um Deus que pune o pecado, mas, Senhor, em nome de Jesus, abra o olhar da tua igreja, Pai, para que nós, ó Deus, como já ouvimos tantas vezes nesse púlpito, não sejamos enredados, enganados pelo espírito desse tempo, desses dias. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós enquanto pais, mães, filhos. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Pai, que tem uma missão tão sublime entregue por ti, mas que às vezes, Senhor Deus, nós temos nos deixado levar pelo medo, pela timidez. Às vezes nós pensamos, ó Pai, que não é hora de falar porque não vai ser simpático, não vai ser agradável. E com isso, ó Deus, todos os dias tem gente morrendo perto de nós. E por vezes, ó Deus, não ouviram uma palavra sequer. E às vezes, ó Deus, somos nós mesmos que estamos amortecidos, caídos. Ó Deus, estamos indiferentes ao que está acontecendo no mundo, Pai. Porque às vezes nós dizemos, é desse jeito mesmo, não tem muito como mexer. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus. Aviva a nossa alma, Pai. Aviva a tua igreja, Senhor Deus, para que aqui se levantem homens e mulheres, jovens e idosos, ó Deus, que vão de fato confrontar dia a dia todas as coisas com a palavra do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos encoraje, nos ajude a vencer o mal, Pai, pela prática do bem, pelo acolhimento, mas, ó Deus, sem negociar em momento algum com a verdade que diz que só o Senhor Jesus salva, só o Senhor pode nos levar ao céu, a nova intimidade com o Criador, nosso Deus e Pai. Abençoa, Deus, a família que está aqui representada nessa noite. Abençoa nas lutas, nas dores, nas dificuldades, Pai. Abençoe cada um, ó Deus, que está buscando respostas para os seus questionamentos. E faz, ó Jesus, que cada um de nós possa ter realmente um coração aberto para a Tua palavra. Obedecer ao Senhor, viver esse mundo, Pai, mas viver sem medo, confrontando os poderes das trevas, na autoridade da oração, com jejuns, com lágrimas, mas buscando, ó Deus, te servir com o nosso melhor. Eu oro e te peço tudo isso, Pai, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Amém, Senhor.